irmãos, estamos agora para o segundo vídeo dessa lição de número 10. E antes de começar exatamente a falar sobre o vídeo, eu quero já dizer aos irmãos antecipadamente. Espero conseguir gravar apenas 2 vídeos, que é o normal para dar a lição. Mas eu estou com um probleminha no celular e às vezes, quando eu estou terminando o segundo vídeo, ele interrompe. Então eu tenho que gravar um terceiro. Se por acaso for o caso, serão 3 vídeos, tá? No primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1. Agora nós vamos estudar o ponto o ponto 2, o primeiro tópico. Agora vamos estudar o ponto 2 do segundo tópico em diante. O ponto 3 é a conclusão. Então, vamos novamente aqui. Ponto 2, agora os profetas menores. Nós vimos os profetas do Reino Norte. Agora vamos os profetas menores do pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo, Joel 2:28. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade e anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência do litígio da sentença distorcida, Abacuque 1:1-4, vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação, 1:6, e Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes e a destruição no grande dia do Senhor, Sofonias 1:4, 8:14, e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Como falamos no ponto anterior, a culpa não é dos profetas, o que eles profetizaram, né? Quando falamos no ponto 1. O povo vai para o cativeiro. Vai para o cativeiro não por causa do profeta que está falando que ele vai para o cativeiro, vai para o cativeiro por causa dos seus pecados. Os profetas tiveram que falar isso da parte de Deus. Mas, o final ele diz, todas tinham juízo, mas todas enfatizavam a misericórdia divina em prover o livramento. Deus, os seus instrumentos, inclusive Abacuque até não conseguiu entender no início, porque Deus só usava a Babilônia para punir, um povo mais pecador ainda, para punir Judá. Mas depois ele descobre em 2:4 que o justo viverá pela fé. E faz uma declaração de fé no final do capítulo 3, que nós sempre estamos citando, né, ainda que a figueira não floresça, aquela coisa toda, todavia ele confiaria no Senhor. Vamos agora para os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, está em Ageu 1, do 2-6, e Deus prometeu prover os recursos da construção em 2:8. E assegurou que a glória dessa casa será maior do que a primeira, Ageu 2:9. Não porque a glória aquela casa fosse maior do que aquele templo fosse maior que o templo de Salomão, mais glamouroso ou qualquer coisa assim. É porque naquele templo, mais adiante, se manifestaria o próprio Cristo, o Deus vivo, através da pessoa de Cristo, para a glória do Senhor. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluir um templo, com a mensagem, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, Zacarias 4:6, anunciou a vinda do Messias como renovo do Senhor. E Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, o pecado do povo, a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cano do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então esses 3 profetas foram pós-exílio, especialmente Ageu e Zacarias, que incentivaram a que o templo fosse reconstruído, lá no tempo de Neemias e Esdras, especialmente de Esdras, né, que foi quem reconstruiu o templo. Aquele povo estava parado, construíram o templo, depois houve a perseguição, pararam. Também estudamos isso na escola bíblica em lições passadas, e esses 2 profetas foram usados por Deus especialmente para isso, além de que Zacarias também falou sobre algumas situações. E Malaquias deu o tom final daquele momento, chamando o povo a uma volta ao Senhor, à prática das coisas corretas, e faz a última colocação lá no capítulo 4, falando da promessa do dia do Senhor, ou seja, a vinda de Jesus Cristo a essa terra, anunciando que antes viria alguém que seria no espírito de Elias, que era João Batista, que veio para anunciar o Senhor. E agora vamos por os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenaram à destruição, enquanto Judá seria restaurado. Então, 3 profetas que não profetizam, não são aqueles que profetizaram para Israel,
nem no pré-exílio, nem no pós-exílio. Foram situações específicas para nações específicas. Jonas Passira, todo mundo conhece a história, ele fugiu, depois Deus mandou para ele lá através do grande peixe, ele prega, 120 mil almas se convertem, e naquele momento Deus não destrói. Mais adiante, 150 anos depois, Naum, porque o povo assírio voltou aos seus pecados, continuou nos seus pecados, não se arrependeu totalmente, então essa nação foi destruída. E Obadias fala de Edom. Edom são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Esaú não quis saber da primogenitura, da bênção, vendeu para Jacó e perdeu esse direito. Mas cresceu como povo. E lá na frente, quando o povo foi levado para o cativeiro, eles zombaram, eles se aproveitaram da situação. Mas a profecia de Obadias foi que Deus os puniria. Judá foi restaurado e Edom foi destruído. Vamos agora para a última parte da lição de hoje, que é a parte 3, o livro do Apocalipse. Nós vimos os profetas maiores, profetas menores e o último livro profético da Bíblia, que é o Apocalipse. Autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego apocalipsis significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Lucas 17:30, Romanos 8:18, 1:17, 1 Pedro 1:13. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo, 1:1, e assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, 1:1, parte B. E apresenta o apóstolo João como seu autor, 1:1, parte C. Os destinatários são identificados como cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Apocalipse 1:11, e depois tem as cartas destinadas a cada uma dessas igrejas. O livro encerra a mensagem, vamos dizer assim. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Então, é uma revelação do Senhor. Apocalipse é uma revelação. O Senhor revelou coisas que iam acontecer brevemente. Algumas coisas aconteceram naquela época, outras aconteceram logo após, outras estão acontecendo nos nossos dias e outras só acontecerão depois do arrebatamento da igreja, e são profecias para o final dos tempos. É um livro difícil de entender, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos entender aquilo que Deus quer nos falar através dessa revelação. O João, do apóstolo João, é exilado na ilha de Patmos, e temos muitos ensinamentos, especialmente nas cartas às 7 igrejas. Todo o livro é excelentíssimo. Como diz aqui, ele encerra, é o último livro do cânon sagrado do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que hão de acontecer. 1:19. Significa o registro do passado, presente e futuro. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado que lê, o que ouve e que guarda as profecias deste livro. E também 22:14. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus, capítulo 1:7. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Apocalipse 14:7-8. Satanás será derrotado, 20:10. O pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a Nova Jerusalém. 21:2-4. Por isso, somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Parece que o Apocalipse é um livro que fala de destruição, de guerra, de problema, de dificuldade. É um livro que fala de um futuro sombrio. Eles quando fazem aí no cinema, Apocalipse de destruição. Mas o livro do Apocalipse mostra a soberania de Deus e a vitória final do Senhor. Quem está com Deus, quem aceitou Jesus como Salvador, quem entregou a sua vida ao Senhor, manteve no plano do Senhor, vai desfrutar de tudo aquilo que diz lá no final: a Nova Jerusalém, vai cessar o choro, cessar a morte, cessar todas aquelas situações. Mas as pessoas não querem, as pessoas querem coisas que agora, passageiras desse momento. Ele diz aqui, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. Existe uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Aqueles que aceitaram Jesus vão passar a eternidade com Deus. Os que não aceitaram vão para o lago de fogo e enxofre, como o Apocalipse diz, porque não quiseram aceitar a Jesus como seu único e eterno Salvador. Então, o meu presente eu passo com Deus, e o meu futuro também será com Ele, para a glória de Deus. Por isso, a oração final de João, que deve ser a nossa oração
Ora vem, Senhor Jesus. Vamos à conclusão dessa lição que diz: a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente revelados. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência e fé que produz esperança. Essa conclusão é muito profunda. Qual a mensagem de suma importância para o cristão? As profecias, tanto dos profetas maiores e menores do Apocalipse, são importantíssimas para a nossa vida diária. Depois ele diz, no livro profético temos a soberania, a justiça e a misericórdia divina. Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e eu tenho que aceitar a sua vontade e entender o seu querer. A sua justiça, Deus é justo, Deus é amor, bondade, mas também é justo. Se Ele falou para que nós devemos viver de uma maneira, agir de uma maneira, fazer as coisas da maneira que Ele quer, e se não fizéssemos, nós receberíamos o castigo, nós fazer certo ou não fazer, e aí é conosco a responsabilidade. E também a misericórdia, porque Deus é misericordioso até o ponto que todas as profecias dos profetas maiores, menores, enfim, falavam da vinda de Cristo. E o Apocalipse fala da sua volta para arrebatar a sua igreja. Os fatos narrados comprovam o poder de Deus, a autoridade de Deus e o controle divino sobre todas as coisas. Deus está no controle. Pode acontecer o que quiser. Não fique com medo, está aparecendo uma guerra ali, um problema ali, uma pandemia cá. Deus está no controle, Ele nunca deixou de controlar todas as coisas. E nós que somos igreja de Cristo, nós somos servos dele, as promessas dele são para nós, e o Senhor prometeu que Ele vai nos levar, vai arrebatar a sua igreja, nós vamos estar com Ele para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Ela nos serve de experiência, de fé e produz a esperança. A nossa esperança é a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos continuar assim, buscando a face desse Deus maravilhoso. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando lição 11, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Que Deus abençoe nossos irmãos em nome de Jesus.